do PT. Mas antes a gente vai falar do telefonema do presidente Lula para o presidente americano Donald Trump. Eles trataram sobre a Venezuela, o primeiro contato dos dois depois da prisão de Maduro. Eles trataram sobre a situação em Gaza, o presidente Lula, inclusive, quer um conselho de paz para a região. Vamos ver como foi tudo com ela. Fernanda Duarte, de Brasília. Boa noite, Fernanda. É isso mesmo, Ananias. Muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. A ligação entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerada por interlocutores do Palácio do Planalto como muito positiva. Na ocasião, os dois gestores conversaram sobre diversos assuntos. Um dos principais pontos que foi levantado pelo presidente Lula diz respeito a Venezuela, porque é a primeira vez que Lula e Donald Trump conversam depois da prisão do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Lula ressaltou a importância de manter o clima de paz na região, pensando na população venezuelana. Também foi tratado sobre o Conselho da Paz, o conselho que está sendo elaborado pelos Estados Unidos. O presidente Donald Trump fez o convite para que o Brasil participasse dos debates relacionados a esse conselho. Lula não confirmou a presença do Brasil, mas disse que é importante que esse conselho se volte para as questões humanitárias na região da faixa de Gaza. Lula também solicitou a Donald Trump que a Palestina tivesse um lugar de fala ali nos debates relacionados ao Conselho da Paz e todos os debates voltados para a Organização das Nações Unidas. Também foi tratado sobre as parcerias econômicas e comerciais entre Brasil e os Estados Unidos. De acordo com interlocutores e com a assessoria do presidente Lula, tanto Trump quanto Lula acreditam que há um futuro promissor nessas parcerias e na pauta econômica dos dois países. Um outro ponto que também foi levantado pelo presidente Lula diz respeito às parcerias em outros temas com os Estados Unidos, como, por exemplo, o combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. O Brasil se colocou à disposição para ajudar no que for necessário nesse intercâmbio de informações para o combate ao crime. Há também um acordo que ficou acertado mediante essa ligação de que o presidente Lula pode visitar Washington nos próximos meses. Segundo foi conversado entre os dois gestores, a visita deve acontecer logo depois que Lula fizer duas visitas que já estão agendadas. Uma na Índia e outra na Coreia do Sul. Essas viagens já estão marcadas, acontecem agora em fevereiro, e na volta Lula já deve se organizar para ir a Washington encontrar pessoalmente com Donald Trump. Ou seja, a visita deve acontecer ali pelas primeiras semanas de março. Lula tem focado na agenda internacional nesse momento para buscar uma boa relação com outros países, até porque, de acordo com a expectativa da equipe do presidente da República, o segundo semestre deve ser voltado para a sua candidatura à reeleição e também para o pleito desse ano. Ananias. Então, obrigado, Fernanda Duarte, de Brasília, nos atualizando desta situação. Está aí, Osmando, um momento que, inclusive, já antecipa um novo encontro, dessa vez pessoal, em Washington, entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Lula, que tem sido importante nessa composição com os Estados Unidos em temas sensíveis, incluindo a Venezuela, Osmando. Exatamente, Ananias. Eu acho que esse telefonema de hoje, que durou cerca de 50 minutos, o que eles trataram nessa conversa significa um acerto muito forte, muito relevante da diplomacia brasileira e do próprio presidente Lula, que tem tido cautela para responder ao presidente Donald Trump sobre o convite que ele recebeu para participar desse Conselho de Paz em Gaza. Lula foi elegante, não deu um não, mas também não deu um sim. E foi da ferida, foi do ponto crucial ao pedir ao Trump que, primeiro, considere a Palestina como participante dessas discussões, segundo, que esse conselho se volte exclusivamente para questões de paz em Gaza, que haja um esforço
humanitário para apaziguar a região, e coincidindo os pontos de vista do Lula em relação a Trump, que haja uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, haja uma reforma da própria ONU, que está desatualizada, desmantelada, sem força. O presidente Lula tem falado isso reiteradamente, de que a ONU está cada vez mais perdendo a sua finalidade, e o Lula vai, contrariamente ao que Trump deseja, que é substituir a ONU, ele faz um apelo para que o Trump se junte a ele, Lula, e aos demais presidentes de outros países para ajudarem num processo de reformulação da ONU, inclusive da reforma do seu Conselho de Segurança, para ampliar, para colocar novos países, inclusive o Brasil, que há muito tempo tem interesse e luta por isso. Acho que foi um momento importante, acho que é um diálogo civilizado, é uma maneira enquanto países como a Noruega, a Suécia, a Eslovênia, França e Espanha já disseram não participa, o presidente ganha tempo e está conversando, inclusive, com outros países que ainda não responderam, por exemplo, como o Reino Unido, Egito, China, para poder encontrarem um consenso de não desagradarem plenamente ao Trump, mas não entrarem na armadilha que ele propõe. Cíntia, esse Conselho de Paz aí do Trump é para valer? O Brasil deve entrar? Olha, eu acho assim que a reação contra o Conselho foi maior do que o Donald Trump imaginava, por vários motivos. A exclusão da Palestina de representantes, que o presidente Lula sugeriu que tivesse, e, sobretudo, a ausência de grandes democracias, porque você tem foi comparado isso, né, nas redes sociais, teve vários memes comparando com um grupo de vilões, né, os vilões, é o pessoal do mal, aí na sala, ao contrário da sala de justiça, a sala de vários vilões da Marvel que estariam compondo nesse Conselho da Paz. Não foi bem visto pelo resto do mundo, e isso sozinho não pesaria contra o Donald Trump, mas nesse momento ele vive uma situação de grande protesto nos Estados Unidos. Você tem, ao mesmo tempo que houve essa reação negativa ao Conselho de Paz, a rejeição de grandes países, né, como a Espanha, por exemplo, a própria França também, e outros que já disseram que não vão de maneira nenhuma. Você tem dentro dos Estados Unidos uma situação desfavorável ao presidente Donald Trump. Você tem, pela primeira vez, ex-presidentes se manifestando contra a atuação do ICE. Isso aconteceu com Bill Clinton, numa nota muito dura, foi publicada na rede social, e Barack Obama, mais ameno, mas também com muitas críticas. Além disso, você já tem reações da Justiça, lá do estado de Minnesota, por enquanto, mas uma reação que até então não estava havendo, e você tem também uma parte considerável da imprensa, sem falar nas manifestações que só aumentam. Então, olha só, um cenário que é desfavorável para ele em vias de uma eleição de meio de mandato, onde ele precisa assegurar a sua maioria nas casas que o dão apoio, né? que estão com ele e que fecharam os olhos para ele até agora. Então, para que ele vai ainda criar um Conselho de Paz que é pessimamente visto? Porque, na verdade, ali é quase uma imobiliária de luxo, né? O que tem? Porque tem nomes ali que são grandes investidores imobiliários dos Estados Unidos que querem transformar aquela região de Gaza. Eu acho que, como o Osmando disse, foi um grande acerto da diplomacia, talvez um dos maiores momentos da diplomacia brasileira foi esse comportamento, essa postura adotada desde o início. E o Lula também ganha pontos, né? Estando ali com o Donald Trump, ele também ganha pontos. Gente, não podemos esquecer que o Trump foi usado como uma figura pela extrema-direita brasileira, uma figura que iria interferir no Brasil, interferir nas eleições, coisa que ainda pode fazer sim, mas isso certamente não é algo que agrade, por exemplo, os bolsonaros, que sempre tiveram em Trump um grande aliado. À medida em que o presidente Lula aparece,
telefonando, que vai sair daqui do Brasil para se encontrar com ele, que é uma coisa, né, que eu acho até meio, assim, eu ficaria ainda com o pé atrás, né, mas com certeza a diplomacia, tá e enquanto isso, né? acontece, a gente já sabe que as duas diplomacias já alinharam. De não vai ter nenhum tipo de coisa como já teve com os Zelensky, como já teve com o presidente da África do Sul. Lembra o que, é que eles já opinaram lá, né? Então, assim, eu acho que realmente foi um grande momento da diplomacia. Acho que Lula sai ganhando com essa postura dele. E o Trump também precisa do Lula. Que é a última grande liderança da América. Lembrando que Latina. Vladimir Putin na Rússia está aí frontalmente contra a ação americana na Venezuela, né? Então, o Lula, o presidente Trump precisa desse apoio do presidente Lula, precisa de aliados durante essa situação no país venezuelano. O grande incentivador do BRICS, tem lá a Dilma, que é indicada por ele já percebeu que a América Latina